Se você acha que espionagem é sinônimo de agências como CIA e KGB, talvez seja a hora de rever seus conceitos. A espionagem no século XXI tem uma cara nova, e não é a do britânico James Bond. Na verdade, os agentes dessa nova espionagem provavelmente já entraram na sua casa e você nem percebeu. São as Big Techs, as grandes companhias de tecnologia do mundo, como Apple, Google, Facebook, Microsoft e, claro, Amazon. E como você usa a internet, até porque se não usasse não estaria vendo esse vídeo, essas empresas já devem saber mais sobre você do que você imagina. E o pior, você provavelmente concordou em compartilhar seus dados. Ou vai me dizer que você leu os termos de serviço antes de aceitar. Essas companhias usam um conceito conhecido como Big Data para extrair uma quantidade gigantesca de informações sobre os usuários. Mas essa prática em si não é exatamente um segredo, tanto que os dados já são considerados por alguns como o petróleo do século XXI. A questão é que tem havido uma preocupação crescente sobre as formas ocultas de obtenção desses dados, e se eles são usados de maneira ética ou não para maximizar os lucros dessas empresas. E é aí que o negócio fica mais complicado, e empresas como a Amazon, por exemplo, têm sido o foco dessas discussões por aparentarem ter práticas, digamos, um tanto quanto duvidosas. Com inúmeros dispositivos e serviços que já fazem parte do nosso dia a dia, a Amazon já foi citada como sendo a dona da maior rede de espionagem doméstica já vista nos Estados Unidos. E mais, recentemente foram encontrados indícios de que a Amazon consegue coletar seus dados mesmo que você nem tenha internet em casa, através de um equipamento de transmissão encontrado nos dispositivos Echo e Ring. Então talvez seja a hora de perguntar: Alexa, como a Amazon me espiona? Apesar de ter sido muito importante em guerras anteriores, como a Segunda Guerra Mundial, foi durante a Guerra Fria que a espionagem entrou de vez para o imaginário coletivo. A CIA e a KGB viraram símbolo de operações ultra-secretas, agentes extremamente bem treinados e uma capacidade sem igual de obter informações confidenciais das formas mais inusitadas possíveis. Dessa forma, para o público em geral, a espionagem passou a significar praticamente uma aventura empolgante, algo romantizado, digno dos filmes de espiões que surgiram durante e depois da Guerra Fria. Mas a verdade é que espionagem tem muito mais a ver com a coleta de informações. Ou seja, o principal objetivo das agências de espionagem sempre foi obter secretamente informações sobre seus inimigos, para serem usadas pela inteligência. Então, se a gente pensar por esse lado, fica claro que não são só as agências governamentais que podem praticar ou sofrer espionagem. Empresas e pessoas também podem entrar no jogo. Isso nos traz de volta ao século XXI, onde todo mundo tem um smartphone consigo o tempo inteiro, com câmera e microfone, além de notebooks, tablets, smartwatches e todo tipo de dispositivo inteligente em casa, com a proliferação da chamada Internet das Coisas. Além do mais, hoje em dia, basicamente qualquer atividade das pessoas na internet fica registrada em algum canto, e com a chegada da computação em nuvem, nunca foi tão fácil guardar dados dos usuários na internet. E para completar, temos os aplicativos de celular que nos enchem de notificações para permitir que acessem câmera, fotos, mensagens, localização e até mesmo que rastreiem sua atividade em outros aplicativos. Esse é sem dúvidas o sonho de qualquer agência de espionagem, ou mesmo de qualquer empresa que queira tomar posse dos dados das pessoas. E isso é exatamente o que as Big Techs têm feito. As grandes empresas de tecnologia usam toda essa integração dos recursos tecnológicos para monitorar os usuários dos dispositivos, aplicativos e serviços, para usar esses dados para os mais diversos fins, que geralmente incluem vender mais e lucrar mais. Acontece que, na maioria das vezes, essa coleta de dados não é feita de maneira ilegal. Pelo contrário, normalmente isso está escrito no meio daquelas intermináveis páginas de termos de uso dos serviços, que ninguém tem tempo para ler. Em 2019, um vazamento de 4.000 páginas de documentos do Facebook mostrou que Mark Zuckerberg usava os dados dos usuários da rede social como moeda de troca com empresas parceiras, sem nenhuma preocupação com a privacidade das pessoas. Em uma das ocasiões, o Facebook deu à Amazon acesso amplo aos bancos de dados sobre seus usuários simplesmente porque a Amazon estava investindo em publicidade na rede social e formando uma parceria para o lançamento do Fire Phone. Isso só mostra o poder que essas empresas ganham com a aquisição de tantos dados e acaba reforçando uma frase que tem se tornado popular em relação ao mundo digital atual: se você não paga pelo produto, então o produto é você. Falar sobre o mercado de Big Data e as inúmeras formas que as empresas têm de capturar e usar os dados daria um vídeo inteiro por si só. Mas é importante entender esse cenário para a gente poder te explicar sobre o caso da Amazon e por que, nesse sentido, ela pode gerar ainda mais preocupação que as outras. Afinal, o que a Amazon tem de diferente e como ela ameaça a nossa privacidade? Diferente de outras Big Techs, a Amazon se destaca porque ela também é o maior site de comércio eletrônico do mundo. E isso quer dizer muita coisa quando você está falando do mercado de dados.
Enquanto outras companhias podem vender os dados e informações obtidas para outras empresas interessadas ou aplicar para melhorar seus produtos e serviços, a Amazon também pode fazer isso e ainda por cima usar esses dados para alavancar as vendas na sua própria plataforma. Analisando as atividades dos usuários, os algoritmos de machine learning e inteligência artificial conseguem prever quais produtos podem te interessar mais ou quais você pode ter mais chance de comprar naquele momento, e passam a te oferecer esses produtos com muito mais frequência, em alguns casos detectando padrões de comportamento que nem você mesmo percebeu. Isso é um dos fatores que fazem com que o modelo de negócios da Amazon seja muito mais eficaz que outros sites de comércio eletrônico. Ou seja, a análise de dados faz parte fundamental da maneira que a Amazon desenvolveu de vender seus produtos e serviços. Tem gente que não é contra essa prática, pelo contrário, acha até conveniente e vantajoso ter anúncios direcionados e personalizados como uma forma de tornar as compras mais práticas, dentre outras coisas. Mas a questão é que à medida que a Amazon se expande cada vez mais para todos os diferentes nichos da vida das pessoas, o poder de coleta desses dados também aumenta cada vez mais, e vai se tornando ainda mais difícil monitorar e saber exatamente quais dados estão sendo obtidos e como eles são usados. Há relatos de pessoas que solicitaram à Amazon todos os dados que a empresa tinha armazenado sobre elas e descobriram que a Amazon guarda todas as transcrições das interações com a Alexa, além de muitas outras coisas como lista de mercado, músicas, configurações e por aí vai. Honestamente, o que mais me chama a atenção na matéria é que essa prática chocou as pessoas. Na verdade, não deveria chocar ninguém que os dispositivos e as empresas de tecnologias coletam dados e que esses dispositivos como a Alexa e Google Home são praticamente os novos grampos telefônicos. Hoje, a Amazon oferece uma infinidade de produtos e serviços para os consumidores. Serviços como Prime Video, Prime Music, Kindle, Twitch, além de produtos inteligentes como speakers, tablets, acessórios para streaming na TV e até mesmo fechaduras, tudo sob o nome da marca. Todos esses dispositivos são capazes de capturar e enviar dados aos servidores da Amazon, mas dentre esses, os que mais têm levantado suspeitas são os alto-falantes Echo e as campainhas da Ring, que pertencem à Amazon. Os alto-falantes Echo incluem a assistente virtual da Amazon, a Alexa, e há anos já vem gerando problemas relacionados à privacidade dos usuários. Os dispositivos escutam 24 horas por dia, com uma forma de estarem sempre prontos quando o usuário chamar pela Alexa. Mas ter um microfone ligado à internet dentro da sua casa, escutando todas as suas conversas e tudo o que você faz, não é uma ideia de privacidade tão agradável para muitas pessoas. Então, você pode pensar que para resolver o problema é só não conectar os dispositivos à internet, correto? Errado. A Amazon projetou seus dispositivos de tal forma que, mesmo sem internet, eles são capazes de transmitir dados para outros dispositivos da empresa, eventualmente enviando esses dados aos servidores através de uma espécie de rede paralela da Amazon. Isso faz parte de uma tecnologia chamada Sidewalk, que, segundo a Amazon, serve para manter seus dispositivos inteligentes ligados à internet mesmo que seu provedor saia do ar. Em outras palavras, mesmo que a internet caia, a Amazon ainda consegue receber seus dados. A ideia é que alguns dispositivos da empresa sirvam como uma espécie de ponte capaz de se conectar a outros dispositivos equipados com Sidewalk, através de tecnologias wireless como Bluetooth e ondas de rádio de longo alcance. Com isso, é criada uma rede de conexões entre todos esses dispositivos que acabam usando os roteadores domésticos como forma de conectar tudo isso à internet. Assim, é possível que alguém passando na calçada consiga se conectar à internet, bastando que seu aparelho Amazon se conecte à rede Sidewalk criada pelos outros dispositivos na vizinhança. Em cidades desenvolvidas, onde já é muito comum a presença de dispositivos da Amazon nas casas, é perfeitamente plausível que a cobertura da rede Sidewalk esteja presente na cidade inteira, já que o alcance de cada dispositivo chega a 800 metros. Os dispositivos da Ring também contam com essa tecnologia e eles também têm outros aspectos que preocupam quem valoriza a privacidade. Em 2020, um cara chamado Max Eliezer, um engenheiro de software da Amazon, disse que a Ring simplesmente não é compatível com uma sociedade livre. A Ring da Amazon fabrica campainhas inteligentes que se conectam a outros dispositivos smart e contam com uma câmera que, além de transmitir em tempo real, grava qualquer um que chega na sua porta, o que abre possibilidade para a implantação de um sistema de reconhecimento facial. Agora, além de escutar e anotar suas conversas, gravar suas compras e pesquisas, monitorar como você usa o seu celular, a Amazon também consegue saber exatamente quem aparece na sua casa, quase como se alguém tivesse colocado uma escuta e uma câmera escondida no celular. Um verdadeiro equipamento de espionagem. Mas ainda não acabou. A Amazon ainda tem um gigantesco truque na manga. Você já ouviu falar em AWS? A Amazon Web Services é um serviço de computação em nuvem oferecido pela gigante tecnológica e que hoje é o maior serviço de cloud do planeta, batendo a Microsoft e o Google.
As empresas de tecnologia têm migrado suas aplicações para serviços baseados em nuvem. Isso quer dizer que, controlando a maior parte do mercado de nuvem, eventualmente a Amazon vai ter nas mãos boa parte da internet. Para se ter ideia, a AWS é utilizada por mais de 1 milhão de negócios ao redor do mundo, de pequenas empresas a gigantes do mercado, incluindo mais de 90 das 100 maiores empresas dos Estados Unidos. Grandes empresas que usam o serviço da Amazon incluem Netflix, Disney, Facebook, Samsung, Adobe e Xiaomi, só para citar algumas. Então, se você usa algum serviço dessas empresas, é bem provável que seus dados passem pela AWS, mesmo que você não saiba. E adivinha quem a Amazon também hospeda nos seus serviços de nuvem? Ninguém menos que a CIA. Em um contrato de 600 milhões de dólares, a AWS começou a hospedar diversos bancos de dados da Agência de Inteligência Americana em 2013. Além disso, eles também hospedam bancos de dados do Serviço de Imigração norte-americano e até mesmo os britânicos já fecharam um acordo com a Amazon para hospedagem de dados ultra-secretos do GCHQ, MI5 e MI6, as 3 agências de espionagem britânicas. Será que estamos caminhando a um mundo de vigilância onipresente parecido com a distopia descrita por George Orwell no livro 1984? Será a Amazon nosso Big Brother? A verdade é que essa vigilância toda já acontece em alguns lugares do mundo. A China tem um esquema de vigilância em massa de seus cidadãos. O Partido Comunista Chinês criou um verdadeiro estado de vigilância, onde as ruas são monitoradas o tempo inteiro por câmeras com sistemas de reconhecimento facial e algoritmos percorrem a internet chinesa, atrás de supostas ameaças ao regime. Situações como a da China e a forma como grandes empresas tratam nossos dados têm gerado um movimento em defesa da privacidade dos usuários. O resultado é que, numa tentativa de se adaptar à nova realidade, algumas legislações para proteger os dados das pessoas já foram criadas aqui no Ocidente. Já em 2018, a União Europeia colocou em vigor uma regulação chamada de GDPR, General Data Protection Regulation, que pela primeira vez ditou a maneira como as companhias devem tratar os dados das pessoas e suas aplicações. O Brasil também seguiu o mesmo exemplo. Em 2020, entrou em vigor a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi inspirada na lei europeia, e também estabelece diretrizes obrigatórias sobre a manipulação de dados dos cidadãos na internet brasileira. Esses são passos importantes para controlar a fome de informação das Big Techs, mas a gente ainda está longe de ter controle total dos nossos dados, se é que isso é possível. E se você valoriza a privacidade, é preciso ficar de olho no que a Amazon e companhia pode aprontar para conseguir nosso valioso petróleo digital.